Oi, tudo bem? A Adriane aqui falando. Hoje eu vim aqui te contar uma história, trazer uma história para você e que essa história possa chegar ao seu coração e trazer resposta. Respostas como trouxe para mim também. Há uns dias atrás, no começo desse ano, né, no retorno das aulas, meu filho, desde o primeiro dia do retorno, eu percebi que ele não estava bem. E ao passar dos dias, ele veio para casa chorando e sentindo muito medo. E não queria ir mais para a escola. E eu não entendi. E ele questionava a respeito da professora, porque ele sentia medo. E o menino tremia muito. Ele tremia, ficava nervoso e não queria ir mais para a escola. E eu não entendi, porque ele era o 4º ano dele ali já naquela escola, a única escola que ele estudou. E nunca aconteceu isso. E eu comecei a me perguntar. Eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, para que essa situação? Porque eu não gosto de questionar Deus e falar: Deus, por que eu tô passando por isso? Não. Eu sempre pergunto: para que, Senhor, essa situação? E certo dia eu fui levar ele na escola e ele não queria ficar. E naquele momento ali, meu coração começou a pulsar mais forte. E eu entendi que não era sobre o Lucas, era sobre mim. E eu deixei meu filho naquele dia, depois de muita conversa, depois de muito diálogo com a professora, com a coordenadora. E ela falou uma palavra assim pra mim: pode ir tranquila, que o seu filho vai ficar bem. Confia. Confia que seu filho vai ficar bem, ele estará seguro. Mas eu fiz de tudo que, como mãe, eu poderia fazer para ele. E naquela hora, quando ela falou aquilo, meus olhos encheram de lágrimas. E eu comecei a entender que não era sobre o Lucas, era sobre mim. Que na mesma época, na mesma idade, quando eu tinha 7 anos, aconteceu algo comigo. Mas ao contrário do Lucas, ninguém estava ali para me ajudar. E quando eu fui questionar uma professora, porque eu tinha entrado naquela turma e eu não sabia nada. E eu olhava pro caderno sem copiar, porque eu não sabia nem pegar no lápis, tanto que até hoje eu pego na caneta, no lápis, totalmente errado, embora minha letra seja linda. Eu fui perguntar à professora, eu falava assim, porque eu olhava pro quadro e falava assim: meu Deus, tá grego, parece grego, porque eu não entendia nada. E eu olhava pro quadro e não conseguia copiar. E certa hora que eu toquei nela, eu falei: tia? Ela simplesmente falou assim: eu não sou tua tia. E aquilo me espantou. E eu saí correndo, desci as escadas e pulei um muro gigantesco. Até hoje eu não sei como eu pulei. E por que eu trouxe isso aqui? Porque naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu chorei amargamente. Porque eu entendi que aquele momento lá, quando eu tinha 7 anos, quando isso aconteceu, e eu pulei aquele muro daquela escola, sendo que meu pai estava do outro lado, porque meu pai era servente daquela escola. E ele me pegou, estava de bicicleta, e foi embora comigo sem dizer uma palavra. Mas eu queria, naquele momento, ter uma mãe. Eu queria ter uma mãe que me entendesse, que me pegasse na minha mão e fizesse por mim o que eu tinha feito pelo meu filho. E eu entendi que naquele dia eu fiz pelo Lucas o que eu queria que a minha mãe tivesse feito comigo. E entendi também que aquela situação me trouxe, na vida adulta mesmo, ao decorrer da minha vida, muitas situações de fuga. Eu fugi literalmente, com medo, e muitas das vezes pelas escadas. E naquele dia eu chorei, o choro da alma, que subia de dentro de mim. E entendi o tanto porquê de tantos acontecimentos. Mas eu fui grata a Deus, porque eu entendi que o que não fizeram
por mim, eu consegui fazer pelo meu filho. E que assim seja na sua vida também. E que você seja grata, embora possa ter causado muitas adversidades, embora possa ter te causado muito constrangimento, porque me causou. Mas que você entenda que mesmo assim formou a pessoa que você é e que você nunca se envergonhe disso. Essa é a palavra de hoje. Fica com Deus.